As transformações no mundo do trabalho é o tema do vídeo que vocês passam a assistir agora. Meu nome é Rogério Rocha, vocês estão aqui comigo, espero que estejam todos bem. Inscrevam-se no nosso perfil, no nosso canal, sigam as nossas postagens, compartilhem e deixem seus comentários e seus likes. Pois bem, falar em transformação no mundo do trabalho ao longo da história é falar em algumas fases pelas quais nós que produzimos, nós seres humanos, que construímos a cultura, a civilização, a partir da ênfase na produção, no trabalho, tivemos como etapas dessas passagens, dessas transformações. A gente começa a falar, por exemplo, no homem da geração do campo. No início do trabalho humano, trabalho um pouco mais sistematizado, os homens, os seres humanos, homens e mulheres, trabalhavam na terra. Eram coletores, eram caçadores, eram pescadores ou eram agricultores. Então, o trabalho era externo, era ao ar livre. Geralmente com a terra, cultivando, criando animais, né? Plantando e colhendo. Essa é a chamada geração do campo, que tem muita ligação, inclusive, com a Idade Média, né? Ou com os primórdios mesmo da humanidade, quando o homem começa a desenvolver certas técnicas de plantio, né? Então, os homens não trabalhavam necessariamente em casa, mas trabalhavam perto de casa no campo. Depois, com a artesania, os artesãos, né? A criação da manufatura, ou seja, produtos feitos à mão, o homem, o ser humano, passa a trabalhar em casa, nas oficinas. Então, o trabalho é intramuros e ele realiza aquilo perto da sua família, perto do seu lar, né? Dentro do seu lar. E essa poderia ser chamada de a primeira geração do trabalho, né? Depois, com o surgimento das fábricas, do parque fabril, com a revolução industrial, o surgimento das máquinas de tecer, dos teares, das linhas de montagem, linhas de produção, o homem passa a não trabalhar mais nem no campo, ou seja, no meio externo, nem no meio interno do âmbito doméstico. Ele vai para a rua, ele desloca-se até o trabalho, ele vai se deslocar para o trabalho, diuturnamente, cumprindo cargas horárias que não são mais feitas pela necessidade dele, mas pela necessidade do industrial, e vai produzir junto às máquinas. É a segunda etapa ou a segunda geração do trabalho humano, que é o trabalho fabril, é a geração da fábrica, né? E isso vai mudar toda a estrutura mental, a estrutura física, né? A própria divisão do trabalho, né? Que vai ser implementada de forma totalmente diferente de quando era no regime artesanal, no regime manufatureiro, e vai se tornar um modelo preponderante do capitalismo, esse modelo fabril de produção em série, né? Desse resultado da Revolução Industrial. Posteriormente, já no século XIX e XX, nós teremos a terceira geração no mundo do trabalho, ou seja, dessa linha de transformações, a geração do escritório. As pessoas passarão, ainda dentro desse plano, né, de situações, a trabalhar internamente, mas não só mais nas fábricas, mas dentro de departamentos, de estruturas organizacionais, de autarquias, de setores governamentais ou privados em escritórios. E a gente vai ter a geração do escritório, quando as demandas administrativas e burocráticas passam a ser organizadas. A gente vai ter uma gestão pública e privada racional, né? No início burocrática, mas depois racional. E vão surgir os escritórios que terão a finalidade de executar essas tarefas tanto no plano do poder público, né, das organizações ligadas ao poder público estatal, quanto das organizações ligadas ao particular, ao privado, à iniciativa privada. E lá a gente vai ter a inserção de vários artefatos, como a máquina de datilografar ou o mimeógrafo, e futuramente, com o passar do tempo, a substituição pelos computadores
e pelas impressoras, telefones, né? Portanto, a gente vai ver toda uma série de produtos tecnológicos que vão migrar para esse novo regime, para essa nova geração, que é a geração do trabalho em escritório, né? E o que também, de alguma forma, correu em paralelo com a automação do campo fabril, né? E, por fim, agora, no século XXI, pós-pandemia, a geração do teletrabalho ou do home office. Nós fomos forçados, por causa de uma pandemia, a ficar praticamente 2 anos, o planeta inteiro, dentro de casa e não mais deslocando-se para o trabalho. Isso mudou, de fato, para sempre essas relações. Alguns elementos desse contexto histórico do mundo no século XXI, pós-pandemia e na pandemia, transformaram em definitivo. Foi uma quarta grande transformação, a geração do teletrabalho no mundo laboral, na história do fazer humano, ao qual nós denominamos trabalho, né? Então, foi e ainda está sendo um período desafiador, né? As pessoas passaram a ficar horas e horas e horas trabalhando dentro de suas casas, pelo computador, pelo telefone, pelo WhatsApp, né? Ao lado de filhos, mulheres, maridos, crianças, parentes, o que gerou muito estresse, o que gerou doenças laborativas, muito burnout, né? Muito estresse, muita ansiedade, o que gerou problemas psíquicos com a própria doença, as perdas físicas, né? As comorbidades, mas que efetuou uma transição que parece não ter volta, que é um mundo híbrido, esse trabalho que, por vezes, agora com a reabertura e com o retorno às atividades presenciais, você está físico e por vezes não. Então, um trabalho híbrido, ora realizado pelas câmeras dos celulares e dos computadores, com os meetings, com os encontros virtuais, nas salas virtuais, ora no espaço físico do local do seu trabalho, onde você desenvolve as suas atividades laborais. Então, essas mudanças, elas são decisivas e importantíssimas. Se nós formos ver, é um momento sem igual, né? É um momento a partir do qual o mundo do trabalho, nesse século XXI, dá um quarto salto, e creio eu que daí para frente ele vai continuar, como sempre, sendo transformado, mas já dentro dessa ótica do virtual, desse trabalho colaborativo, desse trabalho à distância, onde você não precisa estar dentro do teu escritório ou dentro do teu setor de trabalho para continuar produzindo para o sistema, né? Para continuar fazendo parte do mundo do trabalho, do mundo laboral, né? Ele traz também uma forma de flexibilizar mais essas relações, que sempre foram muito rígidas, né? Você tem a necessidade de colaborar mais, né? Ter mais parcerias para que as coisas sejam desenvolvidas, criam-se formatos abertos de trabalho, tira-se às vezes um pouco mais as pessoas daqueles locais como baias, né? Como escritórios pequeninos, né? Tinha gente que dormia até no trabalho, no Japão, por exemplo, onde se trabalha 14 horas, 12, 15. As pessoas vivem para trabalhar e não trabalham para viver, morrem até no ambiente de trabalho por burnout, né? Por um cansaço extremo, por uma vida onde você não tem o ócio, onde você não tem o descanso, o lazer, né? Então tudo isso se expandiu com o momento da pandemia e esse ponto de mutação dentro do século XXI naquilo que a gente entende por trabalho. Uma pandemia como essa, como vocês veem, forçou o surgimento de novas formas de trabalho, inclusive agora também com a inclusão das inteligências artificiais que vão cada vez mais fazendo parte do nosso cotidiano, incorporando-se às ferramentas de trabalho que nós utilizamos em várias áreas, vários setores da vida humana, praticamente todos, né? Distanciando ainda mais esse período dos anteriores que eu citei aqui para vocês. Então, depois do vírus, depois desse trancafiamento,
algumas pessoas não voltaram. Vocês podem ver aí muitos canais no YouTube e da imprensa mesmo oficial, onde os repórteres estão em suas casas, em quartos de hotéis, seguindo eventos esportivos em algum lugar, e estão lá fazendo seus comentários, as suas resenhas, apresentando seus programas da sua sala, da sala da sua casa, né? De um quarto, do seu escritório, e não mais dentro da emissora de TV, não mais dentro necessariamente da rádio onde eles trabalham. Isso aconteceu e foi mantido, né? Até hoje, passado já mais ou menos um ano, e as pessoas, muitas delas, não voltaram mais para os seus ambientes de trabalho. O que não quer dizer que elas não continuem a trabalhar. Sim, elas estão ainda a trabalhar, tanto quanto antes. A produtividade, por sinal, em muitos planos, dobrou, né? Todo mundo achava que deixar servidores, deixar trabalhadores em casa ia fazer com que houvesse uma perda, uma queda absurda de produtividade por causa daquela ideia antiga de um certo patronato quase escravista que tem que ter o comando total dos corpos e das mentes dos trabalhadores. E você tem que estar ali sob o jugo de um chefe ou de uma chefa que vai dizer o que você vai fazer, quando vai fazer, quanto vai fazer. Essa nova configuração mostrou que não, que você pode produzir com mais qualidade, às vezes, nem sempre, obviamente, tem algumas questões bem específicas de pessoas que preferem o espaço de trabalho do que suas próprias casas, porque por vezes o ambiente não é bom, o conflito, né, com familiares, o barulho das crianças impede que você produza com qualidade. Mas para outras pessoas isso daí é muito melhor. Então a gente vê, amigos e amigas, quão fortes são essas alterações e quão importantes elas são para nós, que temos que nos habituar a essa vivência e entender que os tempos agora são outros. Daqui em diante, essas novas formas de trabalho serão preponderantes. Agora, como tudo, nós temos um lado que tem que ser destacado, que é a questão da psique do trabalhador, né? Apesar dessas mutações nas formas de trabalho, nós ainda temos muitos problemas com ansiedade, com transtornos, né? Com doenças laborais, né? Que devem ser cuidadas para que não sejam amplificadas. Na volta da pandemia, muitas pessoas vieram com sequelas, principalmente mentais, e isso reflete diretamente no mundo do trabalho. O Brasil, por exemplo, tem, segundo a OMS, uma estatística, um dado interessante que eu passo para vocês aqui, numa coleta de informações, numa pesquisa, 65% das pessoas dizem-se ansiosas, declaram-se como ansiosas. É o país mais ansioso do mundo. Então isso tem que ser levado em consideração. Inclusive o outro lado, né, que é interessante aqui, a título de curiosidade, o antitrabalho ou não trabalho também ganhou força em alguns pequenos grupos que tentam revolucionar essa ideia. Muita gente ficou desempregada quando teve que parar de trabalhar fisicamente. Isso forçou um movimento muito interessante. Alguns, cansados da exploração do trabalho que faziam presencialmente, não voltaram mais, desligaram-se dos seus trabalhos e tornaram-se pequenos ou microempreendedores. Isso nos Estados Unidos, no Brasil, em vários lugares do mundo. Né? Cansados da exploração, cansados do tratamento desumano, indigno, e não voltaram mais para os seus trabalhos, nem pretendem mais voltar. Tornaram-se empreendedores. Outros não voltaram mais e ficaram desempregados e não querem mais trabalhar. Né? Defendem até filosoficamente que não querem mais trabalhar. Isso é um aspecto muito interessante que merece ser estudado, né? Porque não é uma bobagem. Isso aí tem um sentido para acontecer, né? Para ele estar se desenvolvendo. E o outro é a ideia que começou a ser massificada, começou a ser testada, inclusive na Europa, do 4-day, né? Dos 4 dias, 4 days, 4 dias de trabalho. Uma proposta que coloca para os gestores, para os patrões, a possibilidade de redução dos dias de trabalho. Então, o trabalhador trabalharia da segunda à quinta,
sem a redução dos salários. E feito o teste em alguns locais do mundo, inclusive na Inglaterra, constatou-se o aumento da produtividade, né, resultados positivos, com a redução de um dia na semana laboral. Esses são fenômenos interessantíssimos que têm que ser levados em conta, são fenômenos interessantíssimos que têm que ser ponderados, pensados, refletidos, debatidos e, mais ainda, implementados. Afinal de contas, o trabalho, hoje mais do que nunca, não é um lugar para onde você vai. O trabalho é como você faz, né? Antigamente o trabalho era o lugar para onde você ia. Eu vou para o meu trabalho. Hoje você pode não ir para o trabalho e continuar produzindo. Então você não vai mais para o trabalho está com você, né? E o mais importante, ainda para esse critério saneador da psique humana, né, que é a questão do ócio, do lazer e do descanso. O descanso, ele potencializa, repotencializa as nossas energias para que nós não pifemos, para que a gente não dê um tilt e a gente volta a trabalhar com alguma energia a mais, com um sopro, um ânimo, se nós tivermos o período de ócio, né, que é esse descanso laboral remunerado. Bertrand Russell, um filósofo inglês já falecido, escreveu um livro chamado O Elogio do Ócio, onde ele já falava nisso, que era importante que nós trabalhássemos pouco e tivéssemos tempo para a arte, para a música, para a literatura, né? 4 horas de trabalho, segundo ele, já seriam necessárias e suficientes para desenvolver bem uma atividade qualquer, e isso lá em 1932. E já mais ou menos ali pela década de 90, o Domenico De Masi escreveu também, né, O Ócio Criativo, uma obra que fez algumas profecias que não se realizaram, mas outras tantas sim, hoje estão acontecendo. Dentre elas essa, de que você não precisa ser pago para ficar deslocando-se para o trabalho, e que você pode e deve ter um tempo a mais, um plus na sua vida para esse ócio criativo, para aquilo que vai te realimentar, inclusive para voltar e produzir mais. São essas as muitas transformações na história do trabalho. Espero que tenham gostado. Até a próxima.